Vamos ler com a ajuda de Deus, irmãos, e a guia do Espírito Santo, no livro de Josué. Josué fica no comecinho da Bíblia, após Deuteronômio. Livro de Josué, no capítulo 3. Josué, capítulo 3, iremos ler a partir do verso 1. Se todos acharam, lemos com a ajuda de Deus e a guia do Espírito Santo. Amém. Levantou-se, pois, Josué de madrugada e partiram de Siltim e vieram até o Jordão, ele e todos os filhos de Israel, e pousaram ali antes de que passassem. E sucedeu, ao fim de 3 dias, que os príncipes passaram pelo meio do arraial, a ordenarem ao povo, dizendo: quando virdes a arca do concerto do Senhor, vosso Deus, e que os sacerdotes levitas a levam, parti vós também do vosso lugar e segui-a. Haja, contudo, distância entre vós e ela como da medida de 2.000 côvados, e não vos chegueis a ela, para que saibais o caminho pelo qual haveis de ir. Porquanto por este caminho nunca passastes antes. Disse Josué também ao povo: santificai-vos, porque amanhã fará o Senhor maravilhas no meio de vós. E falou Josué aos sacerdotes, dizendo: levantai a arca do concerto e passai adiante deste povo. Levantaram, pois, a arca do concerto e foram andando adiante do povo. E o Senhor disse a Josué: este dia começarei a engrandecer-te perante os olhos de todo Israel, para que saibam que assim como fui com Moisés, assim serei contigo. Tu, pois, ordenarás aos sacerdotes que levam a arca do concerto, dizendo: quando vierdes até a borda das águas do Jordão, parareis no Jordão. Então disse Josué aos filhos de Israel: chegai-vos para cá e ouvi as palavras do Senhor vosso Deus. Disse mais Josué: nisto conhecereis que o Deus vivo está no meio de vós, e que de todo lançará de diante de vós os cananeus, os heteus e os heveus, os ferezeus e os gigazeus, e os amorreus e os jebuseus. Eis que a arca do concerto do Senhor de toda a terra passa o Jordão diante de vós. Tomai, pois, agora 12 homens das tribos de Israel, de cada tribo 1 homem, porque há de acontecer que assim que as plantas dos pés dos sacerdotes que levam a arca do Senhor, o Senhor de toda a terra, repousem nas águas do Jordão, e se separarão as águas do Jordão, e as águas que de cima descem pararão no montão. E aconteceu que, partindo o povo das suas tendas, para passar o Jordão, levavam os sacerdotes a arca do concerto diante do povo. E quando os que levavam a arca chegaram até o Jordão, e os pés dos sacerdotes que levavam a arca se molharam na borda das águas, porque o Jordão transbordava sobre todas as suas ribanceiras todos os dias a cega, pararam-se as águas que vinham de cima, levantaram-se no montão, muito longe da cidade de Adã, que está da banda de Sartã, e as que desciam ao mar das Campinas, que é o mar salgado, faltavam de todo e separaram-se. Então passou o povo defronte a Jericó. Porém os sacerdotes que levavam a arca do concerto do Senhor pararam firmes em seco no meio do Jordão, e todo Israel passou em seco, até que todo o povo acabou de passar o Jordão, somente até aqui, irmãos. Amém. Glória a Deus. Palavra um pouco extensa, a leitura, é verdade, mas o Senhor nos traz avante esta passagem, amados irmãos, quando foi confirmado o ministério, a ordenança, a responsabilidade de Josué. Como se deu isso, irmãos? Fazendo com que uma grande obra, um grande milagre acontecesse no meio daquele povo mais uma vez. Lembremos-nos de que nenhum daqueles, com exceção de 2 pessoas, de uma grande multidão de milhões de pessoas, nenhuma daquelas pessoas haviam atravessado o mar na saída do Egito, porque houve uma troca de geração nos 40 anos de peregrinação do deserto. Logo, era um exército, era um povo jovem que ali estava. E Josué
com seus 80 anos, assumindo a função que fora de Moisés, com a responsabilidade de atravessar aquele povo para chegar à terra prometida. Veja os irmãos como são as coisas, os cuidados de Deus, os cuidados do Senhor. Ele se faz conhecido para todos, para que não fique sombra de dúvidas para ninguém. O Senhor começou a saída do Egito, a peregrinação, abrindo o mar. O Senhor termina a peregrinação abrindo as águas. O Senhor Jesus começou o seu ministério chamando os primeiros discípulos, Pedro, em uma pescaria, em um barco. Ele faz o último discurso à beira do rio, em uma pescaria. Esses são os cuidados do Senhor, porque precisa chegar junto, precisa ser conhecido, precisa todos saberem, todos precisam testificar, foi o Senhor. Veja os irmãos, chegando na congregação hoje, um servo de Deus fez uma brincadeira comigo, que ele me viu na estrada, na rua. Aí eu falei para o Rodrigo, bom, por certo eu fechei o irmão. Já não sei dirigir direito, se eu fui visto, eu fechei o irmão. Eu até vou pedir desculpa para o irmão já na frente de todos, se eu fechei o irmão me perdoa. E o irmão Rodrigo falando que ele, esse servo de Deus, é contador, não é isso? Ou tem um escritório de contabilidade. E na contabilidade, irmãos, veja como são as coisas. Tudo tem que zerar. Tudo que tem ativo, tem passivo, e a empresa é sadia quando ela fica no 0 a 0, quando os números se equivalem. E a misericórdia de Deus, ela se faz presente no meio de nós, nesta palavra, para anunciar a toda a igreja, que assim como a prova começa, que vocês têm o dia que vocês sabem que ali começou a tua provação. Todos nós identificamos aquele dia, aquela situação, aquele encontro, aquela mudança. Você marca o início da prova. E o Senhor te avisa, você vai reconhecer o fim da prova. Porque o Senhor nos mostra, irmãos, pela sua palavra, que Ele deixou exemplos que nós, pelas obras, pelos acontecimentos, conseguimos identificar o encerramento de um ciclo. Conseguimos identificar o encerramento de uma aprovação. Aqui, esse servo de Deus recebeu uma instrução do Senhor, da seguinte maneira, no verso 7, Deus disse a Josué, este dia começarei a te engrandecer perante os olhos de todo Israel, para que saibam que assim como fui com Moisés, assim serei contigo. Como? Fazendo uma obra grandiosa da mesma forma, como foi na saída do Egito. Irmãos, hoje o Senhor não fala de começo de prova, hoje o Senhor fala de entrar na terra prometida. Hoje o Senhor está te lembrando que até aqui a tua mão chegou, por misericórdia do Senhor, o Senhor esteve contigo no dia da prova, mas nem que Ele tenha que abrir o rio, o mar, os oceanos, para que você passe em seco, mas o impossível acontecerá para que o nome dEle seja glorificado na tua vida. Devemos ter, irmãos, em nós a razão de que nós pouco podemos fazer nessa terra, que as nossas atitudes elas são limitadas. E muitas das vezes, quando queremos consertar alguma coisa, o que acontece? A gente acaba estragando mais. Seja por uma obra, seja por uma palavra mal falada, seja por um comportamento, você acaba arrumando uma inimizade sem você abrir a boca, porque alguém pensou que você fez alguma coisa, e às vezes você nem fez. Então, irmãos, nós somos limitados. Mas nós que estamos na congregação, que estamos frequentando o culto hoje na congregação cristã apostólica, outros dias pode ser que você assista um outro culto, mas que nós tenhamos o compromisso de que nós estamos na presença do Rei da Glória e que nós tenhamos a certeza absoluta em nossos corações que aqui
está o governo do Espírito Santo nas nossas vidas. Que você possa entrar na igreja e não admitir sair da mesma maneira que você entrou. Que você possa provocar o Espírito Santo na tua vida. Que você possa dar glórias, aleluia, e vai crescendo aquela virtude dentro do teu coração e o Senhor vai abrindo as portas do céu da revelação, abrindo as portas dos dons, abrindo a virtude do Espírito Santo na tua vida. Porque você é limitado, mas o Deus que nós servimos, Ele é ilimitado, irmãos. E o Senhor se faz conhecido pelas obras. E o Senhor foi com esse povo. Teve alternância de povo, teve mudança de geração, mas a obra foi identificável. Opa, aqui foi Deus. É Deus com esse homem. É Deus com Josué. Está preparado, irmã? Está preparado, irmão? Para você ser identificado como obra de Deus na terra? Para as pessoas olharem para você e falar assim, aí vai um cidadão dos céus. Você vai deixar de ser um crente no sentido subjugado da palavra para ser um servo de Deus, uma serva de Deus. Porque quando tiver prova, as pessoas vão pedir primeiro o teu número de telefone. Ora por mim, crente. Ora por mim, irmã. Ora por mim, irmão. E o Senhor se fará conhecido no meio de vós. Irmãos, a palavra do Senhor é essa. O Senhor, como Ele começa, Ele termina. Do tempo da tua provação, o Senhor sabe como foi que começou e o Senhor está te profetizando que vai terminar e você vai identificar que acabou. Acabou a prova, acabou a espera, acabou o sofrimento. Cristo Jesus cumpriu com as promessas que Ele tem na minha vida, porque o Senhor se faz conhecido pelo operar dEle nas nossas vidas. Recebamos essa palavra como vinda dos céus, recebamos essa palavra não como um fortificante espiritual para nós, mas sim como uma pedra que vem, assim como começa uma construção, irmãos, sempre tem a pedra principal, aquela primeira concretagem, aquela primeira medição, e vai o decorrer, irmão, da construção, ela passa pela remoção de terra, ela passa por marcação do terreno, ela passa pela fundação, tem o tempo de subir a estrutura, aí depois vem o acabamento, vem a instalação de fios elétricos, da hidráulica, dos canos, tem o gesso, tem a esquadria de alumínio, tem, irmãos, a pintura, tem a limpeza final e tem o habite-se. Hoje é dia de habite-se nessa igreja. Hoje o Senhor fala, você marcou o começo, marca o final, que o Senhor é contigo. Essa é a palavra que o Senhor nos manda, recebamos ela como vinda dos céus, e que em tudo, amados irmãos, o nome de Deus seja sempre louvado. Amém. Glória a Deus. Irmão Rodrigo, não pode agradecer por nós? Em comunhão, igreja, buscamos o Senhor em ato de agradecimento, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus, aleluia. Santo é o Senhor Jesus. Glórias a Deus nas alturas, santo é o teu nome. Glória a Deus. Glória a Jesus. Senhor, nosso eterno Deus e nosso Pai celestial, ajoelhamo-nos diante da tua presença agora para agradecer por esse culto que tu nos tem dado, onde o Senhor esteve junto de nós, está junto de nós, e nós pudemos entender muito bem, Senhor, a tua voz e a mensagem da tua palavra. Quanto mais nós nos aproximamos de Deus, mais vamos ficando maravilhados com a maneira com que o Senhor trabalha nas nossas vidas. Ontem estava a 2.000 quilômetros de distância daqui, e na reunião do ministério lá na Bahia, Deus mandou essa mesma palavra.
falando a mesma coisa. Senhor, como tu és maravilhoso, como tu és cheio de graça, de poder. Louvado seja o teu nome, porque a tua igreja foi avisada, está chegando o fim da prova, está chegando o fim do cativeiro. O povo de Israel, quando enxergou de longe a terra prometida, já não teve mais briga, já não teve mais medo, já não teve mais insegurança, a vitória já estava ao alcance das vistas. Igreja de Deus, o Senhor mandou a palavra essa manhã para dizer: está chegando a vitória. Ó Senhor, glória a Deus nas alturas, alaia, alamanaia, enche nosso coração de fé, enche nosso coração de alegria, enche o teu povo de glória, Senhor, para crer que a tua palavra vai cumprir. Para alguns já está acontecendo agora, para outros vai acontecer essa semana. Igreja, abre a tua boca, dá um glória a Deus aí com alegria. O Senhor está anunciando que é vitória, povo de Deus. Guarda-nos fiéis, Senhor, até o cumprimento da tua palavra e muito mais para a vida eterna lá no céu. Abençoa as ofertas e guarda-nos a todos nós que passaremos o dia na tua casa, trabalhando na tua obra. Que esse ensaio seja uma festa, que os músicos se organizam, sintam-se livres, Senhor, amados, acolhidos, pois a tua obra não é feita de um homem só, ela é feita do conjunto de esforços de muitas vidas. Em nome de Jesus, que haja a tua bênção no meio do teu povo, Senhor. É o que pedimos a Deus e damos gratidão, no nome de Jesus Cristo, teu Filho, bendito para toda a eternidade. Amém.